Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero te convidar a embarcar comigo em uma história que vai além de uma simples narrativa. Vamos conhecer a trajetória de Lucas, um jovem comum, mas com uma história extraordinária, marcada por lutas, fé, aprendizados e grandes viradas. Em meio às dificuldades da vida, Lucas descobriu que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A cada desafio, ele foi moldado, fortalecido e guiado por um propósito maior. Essa é mais do que uma história pessoal. É um testemunho que pode falar diretamente com você, especialmente se você está passando por momentos difíceis ou se perguntando qual é o plano de Deus para sua vida. Então, já deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos aprender, refletir e nos inspirar com a história de Lucas. Bora pro vídeo. Lucas era um homem especial, um médico que viajou muito. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ouviu muitas histórias de quem esteve com ele. Lucas era amigo de Paulo, um dos grandes seguidores de Jesus, e o acompanhou em muitas de suas viagens. Ele era conhecido como o médico amado. Lucas era muito cuidadoso e queria ter certeza de que tudo o que escrevia era verdade. Por isso ele pesquisou bastante, conversou com muitas pessoas que viram Jesus e seus milagres. Ele escreveu 2 livros importantes na Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Nesses livros ele contou a história de Jesus, desde seu nascimento até sua subida ao céu, e depois a história dos primeiros seguidores de Jesus, e como a mensagem de amor se espalhou pelo mundo. Ele escreveu para uma pessoa chamada Teófilo, para que Teófilo pudesse ter certeza de tudo o que havia aprendido sobre Jesus. Lucas se preocupava em mostrar como Jesus curava as pessoas e como ele era bondoso com todos, especialmente com os mais simples e esquecidos. Ele era um escritor muito bom, com um jeito especial de contar as coisas e se importava muito com os detalhes. Lucas foi um grande ajudante na divulgação da mensagem de Jesus, usando sua inteligência e seu coração para registrar tudo de forma clara e verdadeira. Ele dedicou sua vida a essa importante tarefa, e por isso seus escritos são tão valiosos para nós hoje. Lucas nasceu em Antioquia, uma cidade importante na Síria antiga. Ele não era judeu, o que o tornava diferente dos outros escritores da Bíblia. Desde cedo, Lucas mostrou ser uma pessoa muito inteligente e estudiosa. Ele tinha uma boa formação e era médico, uma profissão que exigia muito conhecimento e cuidado. Essa característica de ser cuidadoso e detalhista se refletiria mais tarde em seus escritos. Sua vida mudou quando ele conheceu a fé em Jesus. Embora não tenha andado com Jesus enquanto ele estava na terra, Lucas se tornou um seguidor dedicado através dos ensinamentos dos apóstolos. Ele teve um relacionamento muito próximo com o apóstolo Paulo, um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Paulo o chamava de o médico amado, mostrando o carinho e a confiança que tinha em Lucas. Eles viajaram juntos em muitas missões, enfrentando perigos e dificuldades para levar a boa notícia de Jesus a diferentes lugares. Imagine Lucas e Paulo em suas viagens. Eles andavam por estradas empoeiradas, navegavam por mares agitados e visitavam cidades grandes e pequenas. Lucas estava sempre atento, observando tudo e conversando com as pessoas. Ele ouvia as histórias dos primeiros seguidores de Jesus, as lembranças dos milagres, as palavras de esperança e as dificuldades que enfrentavam. Tudo isso era guardado em sua mente e em seu coração, preparando-o para a grande tarefa que viria. Lucas não era apenas um companheiro de viagem. Ele era um observador e um pesquisador. Ele queria ter certeza de que tudo o que contaria sobre Jesus e a igreja primitiva fosse exato e verdadeiro. Por isso, ele investigou cada detalhe, conversou com testemunhas oculares e reuniu informações de forma muito cuidadosa. Ele não se contentava com boatos ou histórias pela metade. Sua formação como médico o ajudava a ser preciso e a buscar a verdade dos fatos. O Evangelho de Lucas é um livro especial. Nele, Lucas conta a história de Jesus de uma forma muito humana e sensível.
Ele começa com o nascimento de João Batista e de Jesus, dando detalhes que não encontramos em outros evangelhos. Lucas se preocupa em mostrar a compaixão de Jesus pelos pobres, pelos doentes, pelas mulheres e por aqueles que eram deixados de lado pela sociedade. Ele destaca as parábolas de Jesus que falam sobre perdão, amor e a importância de ajudar o próximo, como a parábola do bom samaritano e a do filho pródigo. Lucas também dá muita atenção à figura de Maria, a mãe de Jesus. Ele nos conta sobre a anunciação do anjo, a visita de Maria a Isabel e o cântico de Maria, o Magnificat. Isso mostra o cuidado de Lucas em apresentar a história de Jesus de uma perspectiva completa e cheia de detalhes que revelam a ternura e a divindade de Jesus. Além do Evangelho, Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é como uma continuação do Evangelho, mostrando o que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu. Atos conta como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, dando-lhes poder para continuar a obra de Jesus. Ele narra a formação da primeira igreja, as viagens missionárias de Paulo e outros apóstolos e como a mensagem de Jesus se espalhou por todo o mundo conhecido daquela época. Em Atos, Lucas descreve as aventuras e os desafios que Paulo e seus companheiros enfrentaram. Ele estava lá em muitas dessas viagens, e por isso, seus relatos são muito vívidos e cheios de detalhes. Ele conta sobre as pregações, as curas, as prisões, os naufrágios e as perseguições. Lucas não esconde as dificuldades, mas também mostra a fé e a coragem dos primeiros cristãos. Ele enfatiza como a mensagem de Jesus era para todos, judeus e não judeus, e como a igreja crescia apesar de todas as adversidades. O estilo de escrita de Lucas é muito elogiado. Ele usava uma linguagem rica e um vocabulário extenso, mas ao mesmo tempo, conseguia ser claro e acessível. Seus textos são considerados de alta qualidade literária no Novo Testamento. Ele tinha um jeito de contar histórias que prendia a atenção do leitor, fazendo com que as pessoas se sentissem parte dos acontecimentos. Lucas dedicou sua vida a essa importante missão de registrar a história de Jesus e da igreja primitiva. Ele não buscou fama ou reconhecimento para si mesmo, mas sim a verdade e a glória de Deus. Seus escritos são um testemunho de sua fé, de sua dedicação e de seu amor por Jesus e pelas pessoas. Por causa de Lucas, temos um registro detalhado e inspirador dos primeiros anos do cristianismo, que continua a nos ensinar e a nos inspirar até hoje. Sobre o fim da vida de Lucas, não há uma certeza absoluta. Algumas tradições dizem que ele morreu como mártir, pendurado em uma árvore na Acaia por volta do ano 84. Outras dizem que ele morreu de causas naturais. O que sabemos com certeza é que ele viveu uma vida de serviço e dedicação, deixando um legado inestimável para a fé cristã. Ele é lembrado como o padroeiro dos médicos e dos artistas, e seu dia é celebrado em 18 de outubro. A história de Lucas é um exemplo de como a fé e o conhecimento podem se unir para servir a um propósito maior, transformando vidas e espalhando a esperança. Para entender Lucas ainda melhor, precisamos mergulhar mais fundo em sua jornada ao lado de Paulo. Imagine a cena. Paulo, um homem de fé inabalável, mas que enfrentava constantes desafios, tinha em Lucas um companheiro leal e um apoio fundamental. Lucas não era apenas um médico que cuidava das enfermidades físicas de Paulo. Ele era também um amigo, um confidente e um registrador fiel dos eventos que moldaram o início do cristianismo. As viagens missionárias de Paulo eram longas e perigosas, repletas de pregações em sinagogas e praças públicas, debates com filósofos, confrontos com autoridades e, muitas vezes, perseguições e prisões. Em todos esses momentos, Lucas estava lá, observando, aprendendo e, mais importante, documentando. Uma das passagens mais marcantes que nos dá uma pista da presença de Lucas nas viagens de Paulo é o uso do pronome nós, em algumas partes do livro de Atos. Por exemplo, quando Paulo e seus companheiros chegam a Troade, e Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, Lucas escreve:
Logo que ele teve a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16:10. Esse nós indica claramente que Lucas estava presente e participando ativamente dessas jornadas. Ele não estava apenas ouvindo relatos, ele estava vivenciando os acontecimentos em primeira mão. As viagens de Paulo eram verdadeiras odisseias. Eles cruzavam mares, enfrentavam tempestades, caminhavam por terras desconhecidas e encontravam pessoas de diferentes culturas e crenças. Lucas, com sua mente perspicaz e seu olhar de médico, percebia os detalhes que muitos outros poderiam ignorar. Ele notava as condições de vida das pessoas, suas doenças, suas esperanças e seus medos. Essa sensibilidade se reflete em seu evangelho, onde ele frequentemente destaca os milagres de cura de Jesus e sua preocupação com os marginalizados. Considere, por exemplo, a forma como Lucas descreve a cura de um paralítico. Lucas 5:17 e 26. Ele não apenas relata o milagre, mas também a reação dos fariseus e mestres da lei, que questionavam a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Lucas, como um bom historiador, apresenta os diferentes pontos de vista e as tensões da época. Ele também é o único evangelista a registrar a parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, uma história que exemplifica a compaixão e o amor ao próximo de uma forma poderosa e inesquecível. Essa parábola, com sua mensagem de que o verdadeiro próximo é aquele que demonstra misericórdia, independentemente de sua origem ou status social, ressoa profundamente com a preocupação de Lucas pelos excluídos. Além de sua habilidade como escritor e historiador, Lucas era um homem de profunda fé. Ele acreditava firmemente na mensagem de Jesus e estava disposto a dedicar sua vida para divulgá-la. Sua lealdade a Paulo é um testemunho de seu caráter. Mesmo quando Paulo estava preso e muitos o abandonaram, Lucas permaneceu ao seu lado. Em 2 Timóteo 4:11, Paulo escreve: "Só Lucas está comigo." Essa frase simples revela a profundidade da amizade e da parceria entre os dois homens. Lucas não era um seguidor oportunista. Ele era um amigo fiel que compartilhava os sofrimentos e as alegrias de Paulo. O legado de Lucas vai muito além de seus escritos. Ele nos ensina sobre a importância da pesquisa cuidadosa, da compaixão pelos outros e da fidelidade à verdade. Sua vida é um exemplo de como podemos usar nossos talentos e habilidades para servir a um propósito maior. Ele, o médico amado, o historiador meticuloso, o companheiro leal, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo com suas palavras e seu exemplo. Seus livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, são pilares da fé cristã, oferecendo um retrato vívido e detalhado da vida de Jesus e do nascimento da Igreja. E tudo isso, contado com uma simplicidade e uma beleza que tocam o coração de quem lê, tornando a história de Lucas uma parte essencial da grande narrativa da fé. Lucas era um homem especial, um médico que viajou muito. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ouviu muitas histórias de quem esteve com ele. Lucas era amigo de Paulo, um dos grandes seguidores de Jesus, e o acompanhou em muitas de suas viagens. Ele era conhecido como o médico amado. Lucas era muito cuidadoso e queria ter certeza de que tudo o que escrevia era verdade. Por isso ele pesquisou bastante, conversou com muitas pessoas que viram Jesus e seus milagres. Ele escreveu 2 livros importantes na Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Nesses livros, ele contou a história de Jesus, desde seu nascimento até sua subida ao céu, e depois a história dos primeiros seguidores de Jesus e como a mensagem de amor se espalhou pelo mundo. Ele escreveu para uma pessoa chamada Teófilo, para que Teófilo pudesse ter certeza de tudo o que havia aprendido sobre Jesus. Lucas se preocupava em mostrar como Jesus curava as pessoas e como ele era bondoso com todos, especialmente com os mais simples e esquecidos. Ele era um escritor muito bom, com um jeito especial de contar as coisas, e se importava muito com os detalhes. Lucas foi um grande ajudante na divulgação da mensagem de Jesus.
usando sua inteligência e seu coração para registrar tudo de forma clara e verdadeira. Ele dedicou sua vida a essa importante tarefa, e por isso seus escritos são tão valiosos para nós hoje. Lucas nasceu em Antioquia, uma cidade importante na Síria antiga. Ele não era judeu, o que o tornava diferente dos outros escritores da Bíblia. Desde cedo, Lucas mostrou ser uma pessoa muito inteligente e estudiosa. Ele tinha uma boa formação e era médico, uma profissão que exigia muito conhecimento e cuidado. Essa característica de ser cuidadoso e detalhista se refletiria mais tarde em seus escritos. Sua vida mudou quando ele conheceu a fé em Jesus. Embora não tenha andado com Jesus enquanto ele estava na terra, Lucas se tornou um seguidor dedicado através dos ensinamentos dos apóstolos. Ele teve um relacionamento muito próximo com o apóstolo Paulo, um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Paulo o chamava de o médico amado, mostrando o carinho e a confiança que tinha em Lucas. Eles viajaram juntos em muitas missões, enfrentando perigos e dificuldades para levar a boa notícia de Jesus a diferentes lugares. Imagine Lucas e Paulo em suas viagens. Eles andavam por estradas empoeiradas, navegavam por mares agitados e visitavam cidades grandes e pequenas. Lucas estava sempre atento, observando tudo e conversando com as pessoas. Ele ouvia as histórias dos primeiros seguidores de Jesus, as lembranças dos milagres, as palavras de esperança e as dificuldades que enfrentavam. Tudo isso era guardado em sua mente e em seu coração, preparando-o para a grande tarefa que viria. Lucas não era apenas um companheiro de viagem. Ele era um observador e um pesquisador. Ele queria ter certeza de que tudo o que contaria sobre Jesus e a igreja primitiva fosse exato e verdadeiro. Por isso, ele investigou cada detalhe, conversou com testemunhas oculares e reuniu informações de forma muito cuidadosa. Ele não se contentava com boatos ou histórias pela metade. Sua formação como médico o ajudava a ser preciso e a buscar a verdade dos fatos. O Evangelho de Lucas é um livro especial. Nele, Lucas conta a história de Jesus de uma forma muito humana e sensível. Ele começa com o nascimento de João Batista e de Jesus, dando detalhes que não encontramos em outros evangelhos. Lucas se preocupa em mostrar a compaixão de Jesus pelos pobres, pelos doentes, pelas mulheres e por aqueles que eram deixados de lado pela sociedade. Ele destaca as parábolas de Jesus que falam sobre perdão, amor e a importância de ajudar o próximo, como a parábola do bom samaritano e a do filho pródigo. Lucas também dá muita atenção à figura de Maria, a mãe de Jesus. Ele nos conta sobre a anunciação do anjo, a visita de Maria a Isabel e o cântico de Maria, o Magnificat. Isso mostra o cuidado de Lucas em apresentar a história de Jesus de uma perspectiva completa e cheia de detalhes que revelam a ternura e a divindade de Jesus. Além do Evangelho, Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é como uma continuação do Evangelho, mostrando o que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu. Atos conta como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, dando-lhes poder para continuar a obra de Jesus. Ele narra a formação da primeira igreja, as viagens missionárias de Paulo e outros apóstolos, e como a mensagem de Jesus se espalhou por todo o mundo conhecido daquela época. Em Atos, Lucas descreve as aventuras e os desafios que Paulo e seus companheiros enfrentaram. Ele estava lá em muitas dessas viagens, e por isso, seus relatos são muito vívidos e cheios de detalhes. Ele conta sobre as pregações, as curas, as prisões, os naufrágios e as perseguições. Lucas não esconde as dificuldades, mas também mostra a fé e a coragem dos primeiros cristãos. Ele enfatiza como a mensagem de Jesus era para todos, judeus e não judeus, e como a igreja crescia apesar de todas as adversidades. O estilo de escrita de Lucas é muito elogiado. Ele usava uma linguagem rica e um vocabulário extenso, mas ao mesmo tempo conseguia ser claro e acessível. Seus textos são considerados de alta qualidade literária no Novo Testamento. Ele tinha um jeito de contar histórias que prendia a atenção do leitor, fazendo com que as pessoas se sentissem parte dos acontecimentos. Lucas dedicou sua vida
a essa importante missão de registrar a história de Jesus e da igreja primitiva. Ele não buscou fama ou reconhecimento para si mesmo, mas sim a verdade e a glória de Deus. Seus escritos são um testemunho de sua fé, de sua dedicação e de seu amor por Jesus e pelas pessoas. Por causa de Lucas, temos um registro detalhado e inspirador dos primeiros anos do cristianismo, que continua a nos ensinar e a nos inspirar até hoje. Sobre o fim da vida de Lucas, não há uma certeza absoluta. Algumas tradições dizem que ele morreu como mártir pendurado em uma árvore na Acaia, por volta do ano 84. Outras dizem que ele morreu de causas naturais. O que sabemos com certeza é que ele viveu uma vida de serviço e dedicação, deixando um legado inestimável para a fé cristã. Ele é lembrado como o padroeiro dos médicos e dos artistas, e seu dia é celebrado em 18 de outubro. A história de Lucas é um exemplo de como a fé e o conhecimento podem se unir para servir a um propósito maior, transformando vidas e espalhando a esperança. Para entender Lucas ainda melhor, precisamos mergulhar mais fundo em sua jornada ao lado de Paulo. Imagine a cena. Paulo, um homem de fé inabalável, mas que enfrentava constantes desafios, tinha em Lucas um companheiro leal e um apoio fundamental. Lucas não era apenas um médico que cuidava das enfermidades físicas de Paulo. Ele era também um amigo, um confidente e um registrador fiel dos eventos que moldaram o início do cristianismo. As viagens missionárias de Paulo eram longas e perigosas, repletas de pregações em sinagogas e praças públicas, debates com filósofos, confrontos com autoridades e, muitas vezes, perseguições e prisões. Em todos esses momentos, Lucas estava lá, observando, aprendendo e, mais importante, documentando. Uma das passagens mais marcantes que nos dá uma pista da presença de Lucas nas viagens de Paulo é o uso do pronome nós em algumas partes do livro de Atos. Por exemplo, quando Paulo e seus companheiros chegam a Troade e Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, Lucas escreve: "Logo que ele teve a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho." Atos 16:10. Esse nós indica claramente que Lucas estava presente e participando ativamente dessas jornadas. Ele não estava apenas ouvindo relatos, ele estava vivenciando os acontecimentos em primeira mão. As viagens de Paulo eram verdadeiras odisseias. Eles cruzavam mares, enfrentavam tempestades, caminhavam por terras desconhecidas e encontravam pessoas de diferentes culturas e crenças. Lucas, com sua mente perspicaz e seu olhar de médico, percebia os detalhes que muitos outros poderiam ignorar. Ele notava as condições de vida das pessoas, suas doenças, suas esperanças e seus medos. Essa sensibilidade se reflete em seu evangelho, onde ele frequentemente destaca os milagres de cura de Jesus e sua preocupação com os marginalizados. Considere, por exemplo, a forma como Lucas descreve a cura de um paralítico. Lucas 5:17-26. Ele não apenas relata o milagre, mas também a reação dos fariseus e mestres da lei, que questionavam a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Lucas, como um bom historiador, apresenta os diferentes pontos de vista e as tensões da época. Ele também é o único evangelista a registrar a parábola do bom samaritano. Lucas 10:25-37. Uma história que exemplifica a compaixão e o amor ao próximo de uma forma poderosa e inesquecível. Essa parábola, com sua mensagem de que o verdadeiro próximo é aquele que demonstra misericórdia, independentemente de sua origem ou status social, ressoa profundamente com a preocupação de Lucas pelos excluídos. Além de sua habilidade como escritor e historiador, Lucas era um homem de profunda fé. Ele acreditava firmemente na mensagem de Jesus e estava disposto a dedicar sua vida para divulgá-la. Sua lealdade a Paulo é um testemunho de seu caráter. Mesmo quando Paulo estava preso e muitos o abandonaram, Lucas permaneceu ao seu lado. Em 2 Timóteo 4:11, Paulo escreve: "Só Lucas está comigo." Essa frase simples revela a profundidade da amizade e da parceria entre os dois homens.
Lucas não era um seguidor oportunista. Ele era um amigo fiel que compartilhava os sofrimentos e as alegrias de Paulo. O legado de Lucas vai muito além de seus escritos. Ele nos ensina sobre a importância da pesquisa cuidadosa, da compaixão pelos outros e da fidelidade à verdade. Sua vida é um exemplo de como podemos usar nossos talentos e habilidades para servir a um propósito maior. Ele, o médico amado, o historiador meticuloso, o companheiro leal, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo com suas palavras e seu exemplo. Seus livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, são pilares da fé cristã, oferecendo um retrato vívido e detalhado da vida de Jesus e do nascimento da Igreja. E tudo isso, contado com uma simplicidade e uma beleza que tocam o coração de quem lê, tornando a história de Lucas uma parte essencial da grande narrativa da fé. Lucas era um homem especial, um médico que viajou muito. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ouviu muitas histórias de quem esteve com ele. Lucas era amigo de Paulo, um dos grandes seguidores de Jesus, e o acompanhou em muitas de suas viagens. Ele era conhecido como o médico amado. Lucas era muito cuidadoso e queria ter certeza de que tudo o que escrevia era verdade. Por isso ele pesquisou bastante, conversou com muitas pessoas que viram Jesus e seus milagres. Ele escreveu 2 livros importantes na Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Nesses livros, ele contou a história de Jesus, desde seu nascimento até sua subida ao céu, e depois a história dos primeiros seguidores de Jesus e como a mensagem de amor se espalhou pelo mundo. Ele escreveu para uma pessoa chamada Teófilo, para que Teófilo pudesse ter certeza de tudo o que havia aprendido sobre Jesus. Lucas se preocupava em mostrar como Jesus curava as pessoas e como ele era bondoso com todos, especialmente com os mais simples e esquecidos. Ele era um escritor muito bom, com um jeito especial de contar as coisas e se importava muito com os detalhes. Lucas foi um grande ajudante na divulgação da mensagem de Jesus, usando sua inteligência e seu coração para registrar tudo de forma clara e verdadeira. Ele dedicou sua vida a essa importante tarefa, e por isso, seus escritos são tão valiosos para nós hoje. Lucas nasceu em Antioquia, uma cidade importante na Síria antiga. Ele não era judeu, o que o tornava diferente dos outros escritores da Bíblia. Desde cedo, Lucas mostrou ser uma pessoa muito inteligente e estudiosa. Ele tinha uma boa formação e era médico, uma profissão que exigia muito conhecimento e cuidado. Essa característica de ser cuidadoso e detalhista se refletiria mais tarde em seus escritos. Sua vida mudou quando ele conheceu a fé em Jesus. Embora não tenha andado com Jesus enquanto ele estava na terra, Lucas se tornou um seguidor dedicado através dos ensinamentos dos apóstolos. Ele teve um relacionamento muito próximo com o apóstolo Paulo, um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Paulo o chamava de o médico amado, mostrando o carinho e a confiança que tinha em Lucas. Eles viajaram juntos em muitas missões, enfrentando perigos e dificuldades para levar a boa notícia de Jesus a diferentes lugares. Imagine Lucas e Paulo em suas viagens. Eles andavam por estradas empoeiradas, navegavam por mares agitados e visitavam cidades grandes e pequenas. Lucas estava sempre atento, observando tudo e conversando com as pessoas. Ele ouvia as histórias dos primeiros seguidores de Jesus, as lembranças dos milagres, as palavras de esperança e as dificuldades que enfrentavam. Tudo isso era guardado em sua mente e em seu coração, preparando-o para a grande tarefa que viria. Lucas não era apenas um companheiro de viagem. Ele era um observador e um pesquisador. Ele queria ter certeza de que tudo o que contaria sobre Jesus e a igreja primitiva fosse exato e verdadeiro. Por isso, ele investigou cada detalhe, conversou com testemunhas oculares e reuniu informações de forma muito cuidadosa. Ele não se contentava com boatos ou histórias pela metade. Sua formação como médico o ajudava a ser preciso e a buscar a verdade dos fatos. O Evangelho de Lucas é um livro especial. Nele,
Lucas conta a história de Jesus de uma forma muito humana e sensível. Ele começa com o nascimento de João Batista e de Jesus, dando detalhes que não encontramos em outros evangelhos. Lucas se preocupa em mostrar a compaixão de Jesus pelos pobres, pelos doentes, pelas mulheres e por aqueles que eram deixados de lado pela sociedade. Ele destaca as parábolas de Jesus que falam sobre perdão, amor e a importância de ajudar o próximo, como a parábola do bom samaritano e a do filho pródigo. Lucas também dá muita atenção à figura de Maria, a mãe de Jesus. Ele nos conta sobre a anunciação do anjo, a visita de Maria a Isabel e o cântico de Maria, o Magnificat. Isso mostra o cuidado de Lucas em apresentar a história de Jesus de uma perspectiva completa e cheia de detalhes que revelam a ternura e a divindade de Jesus. Além do Evangelho, Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é como uma continuação do Evangelho, mostrando o que aconteceu depois que Jesus subiu ao céu. Atos conta como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, dando-lhes poder para continuar a obra de Jesus. Ele narra a formação da primeira igreja, as viagens missionárias de Paulo e outros apóstolos, e como a mensagem de Jesus se espalhou por todo o mundo conhecido daquela época. Em Atos, Lucas descreve as aventuras e os desafios que Paulo e seus companheiros enfrentaram. Ele estava lá em muitas dessas viagens, e por isso, seus relatos são muito vívidos e cheios de detalhes. Ele conta sobre as pregações, as curas, as prisões, os naufrágios e as perseguições. Lucas não esconde as dificuldades, mas também mostra a fé e a coragem dos primeiros cristãos. Ele enfatiza como a mensagem de Jesus era para todos, judeus e não judeus, e como a igreja crescia apesar de todas as adversidades. O estilo de escrita de Lucas é muito elogiado. Ele usava uma linguagem rica e um vocabulário extenso, mas ao mesmo tempo conseguia ser claro e acessível. Seus textos são considerados de alta qualidade literária no Novo Testamento. Ele tinha um jeito de contar histórias que prendia a atenção do leitor, fazendo com que as pessoas se sentissem parte dos acontecimentos. Lucas dedicou sua vida a essa importante missão de registrar a história de Jesus e da igreja primitiva. Ele não buscou fama ou reconhecimento para si mesmo, mas sim a verdade e a glória de Deus. Seus escritos são um testemunho de sua fé, de sua dedicação e de seu amor por Jesus e pelas pessoas. Por causa de Lucas, temos um registro detalhado e inspirador dos primeiros anos do cristianismo, que continua a nos ensinar e a nos inspirar até hoje. Sobre o fim da vida de Lucas, não há uma certeza absoluta. Algumas tradições dizem que ele morreu como mártir, pendurado em uma árvore na Acaia por volta do ano 84. Outras dizem que ele morreu de causas naturais. O que sabemos com certeza é que ele viveu uma vida de serviço e dedicação, deixando um legado inestimável para a fé cristã. Ele é lembrado como o padroeiro dos médicos e dos artistas e seu dia é celebrado em 18 de outubro. A história de Lucas é um exemplo de como a fé e o conhecimento podem se unir para servir a um propósito maior, transformando vidas e espalhando a esperança. Para entender Lucas ainda melhor, precisamos mergulhar mais fundo em sua jornada, ao lado de Paulo. Imagine a cena. Paulo, um homem de fé inabalável, mas que enfrentava constantes desafios, tinha em Lucas um companheiro leal e um apoio fundamental. Lucas não era apenas um médico que cuidava das enfermidades físicas de Paulo. Ele era também um amigo, um confidente e um registrador fiel dos eventos que moldaram o início do cristianismo. As viagens missionárias de Paulo eram longas e perigosas, repletas de pregações em sinagogas e praças públicas, debates com filósofos, confrontos com autoridades e, muitas vezes, perseguições e prisões. Em todos esses momentos, Lucas estava lá, observando, aprendendo e, mais importante, documentando. O legado de Lucas vai muito além de seus escritos. Ele nos ensina sobre a importância da pesquisa cuidadosa, da compaixão pelos outros e da fidelidade à verdade.
Sua vida é um exemplo de como podemos usar nossos talentos e habilidades para servir a um propósito maior. Ele, o médico amado, o historiador meticuloso, o companheiro leal, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo com suas palavras e seu exemplo. Seus livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, são pilares da fé cristã, oferecendo um retrato vívido e detalhado da vida de Jesus e do nascimento da Igreja. E tudo isso, contado com uma simplicidade e uma beleza que tocam o coração de quem lê, tornando a história de Lucas uma parte essencial da grande narrativa da fé.